Colossenses capítulo 3, verso 22. Nós vamos ler até o final do capítulo 3 e o versículo 1 do capítulo de número 4, que está em harmonia nessa perícope. Façamos a leitura da palavra de Deus. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Amém. Poder sentar, igreja. Em algumas traduções, a primeira palavra desse verso 22 aparece para nós é escravos. Porque literalmente Paulo está escrevendo para escravos. Não são empregados, como nós aplicamos o texto para nós. A aplicação desse texto para nós nos dias de hoje é como se Deus estivesse falando para aqueles que trabalham em algum lugar e são subordinados. Mas Deus também está falando com aqueles que são patrões, que são os senhores. Quanto à prática da escravidão, hoje nós não vamos abordar ela aqui. Isso levaria certo tempo para nós tratarmos. Mas o que nós podemos dizer é que Paulo não era favorável a essa prática de escravidão, porque dentro das próprias ordens que ele traz no texto, ele já traça um novo caminho contra a cultura daquele período, que era uma cultura muitas vezes de insubordinação dos servos para com os seus senhores, e muitas vezes de abuso dos senhores para com os seus servos. Então, quando nós olhamos para esse sentido, nós vamos trazer isso para nós, como se Paulo estivesse dizendo para nós no verso 22, àqueles que são empregados, e no verso de número 1 do capítulo 4, aqueles que são senhores, aqueles que são patrões. Deus tem essas orientações, e por isso o tema da nossa mensagem hoje é o Evangelho no trabalho. Quando nós olhamos para a carta de Colossenses, o apóstolo Paulo, ele já apresentou para nós nessa carta, e nós já aprendemos aqui, que o ápice da sua teologia a respeito de Cristo, ela é demonstrada no capítulo de número 1, quando ele fala de Cristo como sendo o Senhor. Ele é o Senhor da redenção, ele é o Senhor da criação, ele é o Senhor do cosmos, ele é o Senhor dos seres espirituais e não espirituais. Ele é o Senhor da igreja, ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor da reconciliação. E Paulo, à luz desse argumento de que Cristo, ele é o Senhor, ele escreve essa carta de Colossenses para refutar as heresias dos falsos mestres que estavam nessa igreja pervertendo o Evangelho. Então, no capítulo 1, Paulo apresenta Cristo. No capítulo 2, Paulo vai escrever aquilo que nós poderíamos intitular Contra as Heresias. Existe até um livro famoso de Atanásio, um pai da igreja, chamado Contra as Heresias, porque ele escreve então, refutando os pensamentos errados e apresentando então, como de fato nós os cristãos devemos viver. Não é legalismo, não é ascetismo, não é misticismo, mas vivermos debaixo do Evangelho que traz liberdade para nós. Então, tendo a ideia de que Cristo é o Senhor, Paulo desenvolve que Cristo é o Senhor na nossa santificação, ainda no capítulo 2 e 3, mostrando como os crentes devem viver no mundo.
não mais em pecados, não mais nas práticas antigas, mas viverem em santidade. E isso também, tendo Cristo como Senhor, Ele não desconecta a vida do crente do seu lar e do seu trabalho. Porque se Cristo é o Senhor de todas essas coisas que Paulo apresentou a nós, Ele também é o Senhor da nossa casa, e Ele também é o Senhor no nosso trabalho. No final, o argumento que Paulo está trazendo dos versos 18 até o verso de número 1, é que Cristo, Ele é o Senhor de todas as coisas, em todos os ambientes em que nós nos relacionamos como cristãos. Então, olhando para essa questão do crente no trabalho, a gente precisa ter algumas considerações antes de nós entrarmos propriamente dito no que Paulo está expondo aqui para nós. Primeira coisa é que essa passagem, ela já nos ensina que o trabalho, juntamente com a vida no lar, como foi exposto aqui pelo irmão Jair, na pregação dos versos anteriores, o trabalho é o lugar em que nós mais evidenciamos a nossa espiritualidade e a nossa transformação. À vista de tudo que Paulo já escreveu nessa carta, para esses crentes, o que Paulo quer mostrar para nós aqui é que eu e você não podemos professar a Cristo como Senhor das nossas vidas e isso não mudar a maneira como você se relaciona lá no seu trabalho, seja como empregado, seja como Senhor. Um exemplo disso, uma ilustração, João Batista está pregando para a vinda de Cristo, antes de Cristo dar início ao seu ministério, e depois de ele pregar o batismo de arrependimento, e de ele pregar para que esses homens se convertessem a Deus, e abandonassem as suas práticas pecaminosas, e se batizassem como um símbolo público do seu arrependimento, ele, após confrontar as multidões, os homens que se convertem a Deus, fazem um apelo para João Batista, perguntando: como então nós teremos de viver a partir de agora? E eu gostaria de ler esses versos em que João Batista orienta esses trabalhadores na sua vida comum, como eles devem viver. Lucas 3,12 diz assim: também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que nós devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados lhes perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Perceba que João Batista está nos ensinando que uma vez que nós fomos atingidos pela graça de Deus, isso automaticamente deve invadir a nossa vida lá no trabalho, lá nas nossas relações, não só na família, mas também no ambiente em que nós estamos inseridos como trabalhadores, como empregados, como servidores, como chefes, como patrões. E aí eu pergunto para você: como o Evangelho atingiu a sua vida e mudou você a partir de dentro para fora, fazendo com que você se relacione lá no seu trabalho, de maneira que você honre a graça que transforma. Você pode dizer que você é um novo homem, uma nova mulher, a partir da graça que te alcançou, não simplesmente dentro da igreja, mas fora da igreja. É isso que Paulo está querendo nos ensinar aqui também. Paulo fala sobre a submissão dos servos aos seus senhores, porque muito provavelmente alguns servos escravos se convertiam a Deus, mas continuavam submetidos a senhores que eram abusivos, que eram truculentos, que eram déspotas, que maltratavam os seus servos.
E então por isso que Paulo diz para que esses homens permanecessem obedientes, submissos a esses servos, a esses senhores, porque no final eles estavam servindo a Deus na sua posição, e Deus é aquele que galardoa, que recompensa, que visita, não só aquele que sofre, mas aquele que pratica a injustiça. O evangelho também, aliás, o trabalho também, ele é o melhor lugar para nós testemunharmos a respeito do evangelho. Porque é no trabalho que nós temos oportunidade, muitas vezes, de pregar o evangelho para as pessoas. E aqui vale uma observação importante de como Deus não separa a nossa vida espiritual, a nossa vida na igreja, das nossas relações fora da igreja. É intencional que Paulo coloca as esposas, os maridos, os filhos, os pais, os trabalhadores e os senhores, todos juntos em uma só parte das escrituras, porque como nós vemos no Novo Testamento, Paulo muitas vezes mostra que os homens que querem servir a Deus, se você for ler 1 Timóteo capítulo de número 3, você vai perceber que há duas observações, que aqueles que querem servir a Deus no ambiente da igreja, eles precisam ter boa relação dentro de suas casas e até mesmo em seus trabalhos. Que Paulo diz lá, que nos conecta isso nessa noite. Ele fala que os homens que querem servir a Deus devem ser homens que governam bem as suas próprias casas. E o que ele diz sobre o ambiente de trabalho? Ele diz que os homens que querem servir a Deus precisam ter bom testemunho dos de fora. Você quer servir a Deus na igreja? O que as pessoas que trabalham com você, na sua empresa, o que o seu chefe, ou o que você como senhor pode ouvir dos seus funcionários? Qual é o testemunho que eles podem dar a respeito de vocês, a respeito de nós? Nós pensemos sobre isso. É proveitoso também, irmãos, nós utilizarmos esse texto para falarmos um pouco sobre as visões erradas que muitas vezes nós, os crentes, hoje em dia, temos com o trabalho. Uma das visões que mais atinge os cristãos é uma visão dualista. Uma visão onde nós fazemos uma dicotomia, uma separação entre aquilo que é santo e aquilo que é profano, entre aquilo que é sagrado e aquilo que é do maligno. Vocês já viram as pessoas falar isso? Não, eu estou servindo a Deus na igreja, mas quando nós estamos trabalhando na empresa, em casa, no lar, ou seja, onde cada um de nós trabalhamos, as pessoas falam assim, não, lá é o meu trabalho, eu estou no mundo, não tem nada a ver com Deus. Isso não é assim que as escrituras nos ensinam. Deus não faz essa separação. Deus não faz essa divisão entre o profano e entre o sagrado. Um exemplo muito claro de como nós muitas vezes fazemos isso, nós queremos separar a relação da igreja com a política. Não, crente não fala de política. Não, crente não se envolve com política. Não, crente não faz isso. Crente só serve a Deus na igreja. Isso é um dualismo. Outro exemplo, quando se trata de nós consumirmos alguma coisa da cultura, muitos crentes falam assim, não, eu só escuto música gospel. Música que não é gospel, eu não escuto. Mas há um princípio que foi ensinado não somente por Agostinho, mas pelos reformadores, que toda verdade é uma verdade de Deus, que o cristão não somente pode consumir arte, cultura, música, que não sejam gospels, desde que elas falem a verdade. Desde que nós possamos consumir cultura que seja uma cultura que honre a verdade de Deus, porque no final, toda verdade é uma verdade de Deus. E todo dom, seja daqueles que não utilizam esse dom diretamente para a glória de Deus, ainda é um dom que foi dado por Deus.
Nós precisamos usar o crivo das Escrituras para analisar essas coisas. Há uma frase muito famosa que ilustra essa ideia de que Cristo é dono de tudo. Ele diz assim: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana sobre a qual Cristo, que é soberano de todos, não clame, é meu. Ou seja, Cristo é dono de tudo. Cristo é dono de todas as coisas. E nós precisamos, como cristãos, ter essa consciência para nós podermos assistir um bom filme que não desonre a Deus e poder glorificar a Deus através de uma coisa boa que Deus concedeu. Ouvir uma música e até mesmo então, aplicando para o nosso contexto, glorificar a Deus no trabalho. Fazendo aquilo que cada um de nós faz, honrando a Deus naquilo que nós fazemos. Lutero, ele era tão radical com isso, que ele chega a dizer que um segurança de um bordel, que trabalha com afinco e dedicação para proteger aquele lugar e para cumprir o seu trabalho de segurança ali, com a mentalidade de que ele está trabalhando para Deus, por mais que isso seja escandaloso, ele honra mais a Deus do que o pastor que ensina heresia aos domingos. E nós muitas vezes fazemos essa separação. Não, só honra a Deus quem serve na igreja. Não, só honra a Deus o pastor, o obreiro, o evangelista, o missionário. Nós precisamos parar com essa divisão, com esse dualismo. Isso é uma visão errada do trabalho. Salmo 24, verso 1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então tenha em mente que você trabalha para Deus em todos os lugares que você está. Através da sua profissão, você pode até estar servindo os seus senhores, mas no final, você é um trabalhador de Deus. Você é um mordomo de Deus. Uma segunda maneira de lidarmos com o trabalho de modo errado, além do dualismo, é que muitos cristãos hoje têm lidado com o trabalho de maneira idolátrica. Eles têm olhado para o trabalho com idolatria. Eles têm feito do trabalho o centro de toda a sua vida. Eles têm nutrido as suas mais altas expectativas de que no final a felicidade dele e o sustento dele depende do trabalho. De que no final é o trabalho que provê tudo aquilo que ele tem de bom. Toda fonte de satisfação financeira, de sucesso profissional, de frutificação, ele atribui ao trabalho. Ele olha para o trabalho como o lugar mais importante da sua vida, como o lugar mais sublime em que ele realiza as coisas. Mas a Escritura nos ensina que Deus requer que nós olhemos para o trabalho, não dessa maneira, mas que nós olhemos para Deus como nosso Senhor, que nos sustenta, que traz a provisão, que cuida de nós e que concede o trabalho. E que quando nós desonramos Ele, Ele pode tirar o seu trabalho. Porque no final as Escrituras diz que tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. O que Deus requer então de você no trabalho? Antes de sucesso, antes de frutificação, antes de realização profissional, Deus está requerindo de você através dessa passagem que nós lemos: fidelidade. Fidelidade antes de tudo. É isso que Deus quer, que você seja fiel a Ele no seu trabalho. Ainda há uma terceira maneira em que as pessoas se relacionam de maneira equivocada, que é a indolência. Greg Gilbert, no seu livro O Evangelho no Trabalho, um livro da editora Fiel, você pode adquirir ele, livro fino,
de boa leitura, fácil leitura, ele fala que a indolência é uma maneira que hoje muitos crentes também têm olhado para o trabalho, e isso também tem a ver com dualismo, porque eles imaginam que Deus não está no trabalho, que Deus não está presente, e então o trabalho, ele é uma fonte de maldição para ele, é um peso, é um fardo, e ele trata o trabalho com descaso, ele não reconhece que através do seu trabalho, ele pode servir a Deus, ele encara o trabalho como um mal necessário, e ele trabalha sempre com falta de alegria. A indolência, ela vai levar muitas vezes as pessoas à preguiça, e a preguiça vai levar muitas vezes as pessoas a não quererem trabalhar, o que também é uma desonra a Deus, porque o trabalho, ao contrário do que muitos nós pensamos, ele foi dado ao homem antes da queda, e ao contrário do que nós pensamos, no céu nós vamos trabalhar para Deus. A diferença é que o trabalho, ele não vai mais ter aquelas maldições após a queda, do suor do teu rosto comerás. Não vai ter mais aquela agonia, aquela luta que muitas vezes nós temos no trabalho. Então muitas vezes o indolente, ele é alguém que age com preguiça no trabalho, que faz corpo mole, que longe das vistas do seu chefe, ele muda, ele trabalha diferente, ele muda o seu comportamento. E aí, então nós entramos nas orientações em que Paulo vai trazer, primeiro aos servos e depois aos senhores. Primeiramente, vejam comigo no verso de número 22. Paulo vai começar falando a nós o que os servos não devem fazer. E depois ele vai falar o que os servos devem fazer, ou seja, o que os empregados devem fazer e o que os empregados não devem fazer. Se você é funcionário, ou se você trabalha em qualquer lugar que você tenha uma relação de submissão aos seus senhores, ou aos seus chefes, ao seu líder, peguem essas orientações que Paulo vai dar. Primeira coisa, ele diz: servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra. Então ele diz: não servindo apenas quando estão sendo vigiados. Qual é a objeção que Paulo está fazendo a esses servos, a esses empregados? Primeiramente, ele está dizendo para essas pessoas: não sejam hipócritas no trabalho. Quando ele diz, não sirvam apenas quando vocês estão sendo vistos pelas pessoas ou pelos seus chefes, ele está dizendo assim: não hajam com hipocrisia, não sejam pessoas de dupla personalidade. O que era um hipócrita nesse período? A palavra hipócrita, ela vem do grego hipócrites, e ela era utilizada para os artistas, para as pessoas que subiam no palco para fazer teatros, para entreter as pessoas, para persuadir elas a respeito de alguma coisa. Então, quando ele subia no palco, ele colocava uma máscara, ou ele incorporava um personagem, mas quando ele saía do palco, ele deixava de ser um hipócrita, porque agora ele era quem ele realmente é. O que Paulo está dizendo para nós é: não sejam hipócritas, não hajam assim no trabalho, não hajam como um artista, que nas vistas do seu líder, que nas vistas dos seus chefes, vocês são bons funcionários, vocês são bons com as palavras, vocês são proativos, mas quando eles viram as costas, vocês mudam o comportamento. Vocês deixam de agir com honestidade, vocês deixam de agir com entrega, com dedicação, com trabalho duro. Vocês às vezes difamam os seus chefes. Basicamente é isso que Paulo está falando nessas palavras. Quantas vezes no Novo Testamento Jesus combateu os hipócritas,
Os fariseus, que viviam de aparência, que publicamente se vestiam com roupas de sacerdotes, que levantavam as suas mãos, que oravam, que davam as esmolas para serem vistos pelas pessoas. Mas o próprio Jesus vai dizer: vocês são como um sepulcro caiado, vocês são como um caixão, por fora vocês são bonitos, mas por dentro vocês estão mortos. Jesus condena a hipocrisia, a Escritura condena a hipocrisia. Paulo está falando: não sejam assim. Eu pergunto: você é um hipócrita no trabalho? Você age assim? Porque se você age assim, Pedro vai dizer nas suas cartas: livrem-se de toda hipocrisia e maldade. Livrem-se dela, abandonem a hipocrisia. Essa é a orientação das Escrituras. Você age como um hipócrita quando na igreja você dá glória a Deus, aleluia, você diz amém, você se veste como crente, você sai com os crentes, mas quando você sai da igreja, você muda, você não é mais desse jeito. Você age como um hipócrita quando na presença da sua esposa publicamente, você trata ela bem, você trata ela de maneira honrosa, mas quando você entra na sua casa, você maltrata a sua esposa, você não honra ela. Você age como um hipócrita quando você faz isso. Você age como um hipócrita quando você no trabalho, na frente do seu chefe, você é bonzinho, mas pelas costas você é diferente. A Escritura está exortando eu e você: não sejam hipócritas, não hajam assim. Mas há uma segunda coisa que Paulo está nos ensinando aqui, para nós não sermos somente hipócritas. Vejam comigo no verso 22 o que ele diz. Ele diz assim: não servindo apenas quando estão sendo vigiados. E então ele diz: visando somente agradar as pessoas. Sabe o que Paulo está falando? Que nós não devemos ser, não somente hipócritas, mas ele está falando assim: não sejam bajuladores. Porque pessoas que agem para agradar pessoas são bajuladores. E a bajulação anda de mão dada com a hipocrisia. Ele está ensinando para nós que a bajulação, ou os bajuladores, eles agem muitas vezes como falsos, interesseiros, porque eles servem buscando somente o prestígio dos seus senhores. Eles servem somente para eles serem reconhecidos pelos homens. E Jesus ensinou isso: quando vocês fazem para serem vistos, vocês receberam a recompensa de vocês, o aplauso das pessoas. Mas quando vocês fazem as escondidas para Deus, vocês receberão a recompensa do seu Pai Celestial. E o conceito está aqui nesse texto, porque ele vai falar da recompensa que Deus traz. Então ele está falando: não sejam bajuladores, porque a bajulação, à luz das Escrituras, ela é uma atitude de pessoas ímpias. O Salmo de número 12 vai dizer assim: falam com falsidade, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Jó, quando está discutindo com um dos seus amigos, ele chega a dizer para um dos seus amigos: se eu fosse um bajulador, Deus já teria me tirado de entre os viventes. Ele está falando assim: se eu fosse uma pessoa que bajulava as pessoas, que fizesse as coisas para agradar as pessoas, Deus já tinha me matado. Jó fala isso para mostrar o quão odioso é para Deus esse pecado da bajulação. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses: assim nós falamos a vocês, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Nós nunca usamos linguagem de bajulação, jamais andamos buscando elogio das pessoas, nem de vocês, nem dos outros. Paulo estava falando assim: quando nós servimos a Deus, quando nós pregamos o Evangelho, nós não falamos para agradar as pessoas, nós falamos para agradar a Deus. Então nós aprendemos que nós não devemos buscar trabalhar aonde quer que seja para agradar as pessoas. É diferente de honrar os seus chefes, é diferente de honrar os seus líderes. Honrar é uma coisa,
bajular é outra. Honrar o seu chefe e o seu líder é uma coisa que você faz quando ele está presente e quando ele está ausente. O bajulador não, ele honra o líder quando ele está presente, mas quando o líder está distante, fala mal, ele desonra, ele difama, ele denigre a imagem do chefe. Paulo está falando, não sejam bajuladores. Mas aí então, Paulo agora começa com as ordens positivas. Ele falou as negativas, não sejam hipócritas, não sejam bajuladores, mas agora ele vai começar a mostrar para nós como que nós devemos ser como servos. Vejam comigo. O verso 22 ainda, ele está dizendo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar as pessoas. Aí ele fala, mas, e agora vem as positivas, ele vai dizer, com sinceridade de coração, temendo o Senhor, e tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. O que Paulo está requerindo dos trabalhadores? Primeiro, trabalhem de coração íntegro. A integridade aqui é o sentido de que nós somos os mesmos, na presença e na ausência das pessoas. Então ele está dizendo assim, sejam dedicados, trabalhem com dedicação, honestas, porque Deus, Ele é contra a rebeldia, Deus é contra a rebelião, porque ele começa o versículo dizendo assim, obedeçam em tudo, em todas as coisas, sejam submissos. Em segundo lugar, ele está dizendo que nós devemos fazer o nosso trabalho, todo o nosso trabalho, para Deus e temendo a Deus. E o que isso significa? Significa, como nós já falamos, que às vezes você trabalha em um determinado lugar e você tem chefes, é verdade, mas no final, Deus está lá presente. Quando ele diz assim, não trabalhando somente quando vocês estão sendo vigiados, mas depois ele diz, temendo a Deus, é como se ele estivesse dizendo assim, Deus está sempre vigiando o seu trabalho. Porque você sabe, igreja, o que é temor a Deus? Temor a Deus é a consciência de que Deus está sempre presente. Quando você está publicamente ou quando você está no seu quarto, sozinho, sem ninguém ver, Deus está lá. Ou não foi isso que o salmista ensinou para nós no Salmo 139? Eu não posso fugir da sua presença. Se eu estou no mais alto, se eu estou no mais profundo, ali o Senhor está. Deus está presente, Ele está vendo você. Então trabalhe com a consciência de que cada ato seu no seu trabalho está sendo vigiado por Deus. Porque no final, nós somos servos dEle. É isso que o texto está ensinando para nós. Ele continua, sabendo agora, a gente tem que fazer todas as coisas, olha o verso 23. Sabendo que tudo o que vocês fizeram, no verso 24, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Olha o que ele está ensinando para nós, que a gente precisa fazer o nosso trabalho, sabendo que Deus é quem vai retribuir positivamente aqueles que assim procedem. Perceba que as palavras que ele utiliza, quando ele fala assim, sabendo, essa palavra Paulo só utiliza em contextos para ele trazer convicção, certeza, coisas que não podem ser confundidas. É como se ele estivesse sendo assim, tenham a plena certeza de que Deus é aquele que retribui cada um daqueles que estão trabalhando. Com essa mentalidade que ele está nos ensinando. Tenham essa certeza, saibam disso. E então ele diz, a recompensa da herança. E aqui há uma coisa interessante, porque quando ele fala isso para os servos, esses escravos nesse contexto, eles não tinham heranças, eles não tinham direitos, eles nem tinham salários, eles trabalhavam, muitos deles para pagar dívidas que eles adquiriam na vida, porque eles se vendiam como escravos. Alguns nasciam escravos e não tinham como fugir, eles tinham que trabalhar, eles eram propriedade das pessoas. E então eles trabalhavam só para eles poderem
comer e beber. E muitos deles ainda ficavam dias sem comer e beber. E aí, então Paulo diz assim: Deus vai recompensar vocês. Mas perceba que Paulo usa uma palavra inédita para trabalho. Ele diz herança. Alguém aqui trabalha por herança? Ou a gente recebe a herança? A herança é uma coisa que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós. Nós não trabalhamos, nós recebemos. Alguém trabalhou para você receber aquilo que você está herdando. Seja as coisas boas ou sejam as dívidas, né? Às vezes a gente brinca, o herdeiro das dívidas. Então percebam que herança é uma coisa que simplesmente nós recebemos gratuitamente. E então, quando ele diz isso sobre a herança, ele está nos ensinando uma coisa intencional. Ele está falando assim, ó, vocês que são servos, que são empregadores, que talvez vão passar essa vida sem ter nada, sem ter uma agulha. Vocês têm uma recompensa, uma herança no céu, que não pode ser comprada por trabalho humano, porque só é dada pela graça de Deus. Ele está falando assim, ó, Cristo trabalhou por vocês, e Ele conquistou uma herança que dinheiro não pode pagar. Carros, casas, imóveis, seja lá o que for que a gente pode conquistar nessa vida, não se compara com a herança de que Cristo já nos deu. E aí então, uma aplicação importante: o que é que você tem na sua vida que seja mais precioso do que a sua fé e a herança que ela te dá? Você não tem nada além de Cristo, porque no final, você vai embora. E não é clichê dizer que quando a gente vai, a gente não leva nada, porque não leva mesmo. Fica aí, às vezes as gerações posteriores se matam brigando por causa dessas coisas. E no final, o que um homem tem de verdade? Ele tem a fé, que traz uma herança celestial, uma herança que não pode, como Pedro vai dizer no capítulo 1, que não pode ser corrompida. Como ele diz, é uma herança imarcessível. Essa palavra no grego significa assim, ó, uma flor que não murcha. Ele está dizendo que a herança que Cristo tem para a sua igreja, para aqueles que trabalham, servindo a Ele, seja onde eles estiverem, eles vão herdar de Deus algo que não pode ser corrompido, que não tem fim, que não acaba. Amém, igreja? Quando nós trabalhamos com essa mentalidade, é isso que Deus promete para nós. Mas então, ele nos ensina outra coisa, olha o verso 25. Ele diz assim: e quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita, e nisto ninguém será tratado com parcialidade. Ele está ensinando uma outra coisa, para aqueles que trabalham em lugares onde eles sofrem humilhações e sofrem todas essas coisas que nós citamos. Ele está dizendo assim: vocês que são injustiçados, lembrem-se, Deus é vingador. Deus vai retribuir, não só positivamente aqueles que fazem o bem, mas Ele vai retribuir negativamente aqueles que fazem o mal. E aqui eu vou lembrar uma coisa que eu aprendi uma vez com o pastor Neto. Olha o que 2 Tessalonicenses 1:6 diz: pois de fato é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês. Sabe o que Paulo está dizendo? Que toda pessoa que maltrata crente, Deus vai acertar contas com ela. Qualquer lugar que você trabalha, se tem alguém que maltrata um filho de Deus, seja onde ele estiver, Paulo está dizendo, se eles fizeram vocês passar por tribulação, é justo que Deus pague eles com tribulação. Paulo está falando assim, ó, Deus vai ser vingador na sua causa. Você está passando por alguma dificuldade no seu trabalho? Tem algum chefe te maltratando? Você está passando por alguma humilhação? Ore a Deus, porque Deus visita você e visita o seu chefe. Ele visita o seu empregador.
ore a Deus. Ore primeiro para que Deus alcance o coração dele, para que Deus o perdoe. Mas se ele não se converter, como dizia alguns, Deus traz a espada para ele. Mas a outra coisa que também que Paulo nos ensina, no verso 24, ele diz assim: sabendo que vocês receberão do Senhor a recompensa da herança. E aí, veja essa palavra: é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Vamos reiterar mais uma vez: o seu trabalho é espiritual. Às vezes você trata o seu trabalho como se fosse mundano, secular, as coisas do mundo. Mas perceba que esse texto está ensinando que quando você trabalha no seu serviço, seja qual for ele, você está servindo a Cristo. Você está servindo a Cristo. O irmão Arruda está servindo a Cristo agora, pegando água para o pregador. Amém, irmão Arruda? Obrigado. Vejam que esse conceito está presente nessa perícope, porque quando Paulo começa lá com as ordens das esposas, no verso 18, vejam o que ele diz no final do verso 18: como convém no Senhor. Vejam o que ele diz também sobre os filhos: isso é agradável diante do Senhor. Vejam o que ele diz dos servos: é a Cristo que vocês estão servindo. Vejam quando ele diz sobre os senhores, no verso 4, capítulo 4, verso 1, vocês têm um Senhor nos céus. Ele está ensinando, irmãos, que tudo que a gente faz, seja onde for, é espiritual. Fazemos para Deus. Fique com isso na sua mente, não se esqueça, porque toda vez que você estiver servindo em algum lugar ou trabalhando, lembre-se, você está servindo a Deus. Mas há uma questão ética aqui, eu só quero fazer uma observação. Quando ele diz assim: obedeçam em tudo. Quando o meu chefe pede para eu fazer alguma coisa que vai contra a palavra de Deus ou minha consciência, você não é obrigado a fazer. Isso pode custar o seu emprego, mas é melhor você ser fiel a Deus. Só para a gente deixar uma ilustração clara, voltando um pouquinho, a Bíblia diz que os filhos devem obedecer os seus pais. Mas vamos supor que há um filho que se converteu a Deus, que é crente e que tem os mandamentos diante dele, que diz assim, que ele não pode ter nenhum outro Deus além do Senhor, que ele não pode adorar imagens de escultura, e que ele tem que guardar o sábado, mas de repente diz, no 5º mandamento, que ele também tem que honrar o seu pai, a sua mãe, né? Porque isso é agradável diante de Deus. Mas aí então esse filho, ele é colocado em uma situação complicada, porque os pais, vamos aqui dizer supostamente, hipoteticamente, são espíritas. E eles falam para os filhos: você vai comigo lá no centro espírita, é uma ordem, eu sou seu pai, e você vai. Então, nesse caso, nós temos um conflito, porque a Bíblia manda esses filhos adorarem somente a Deus, mas também manda eles honrarem aos seus pais. A Escritura manda nós obedecermos em tudo os nossos chefes. Mas aí quando eles pedem alguma coisa que vai contra um mandamento de Deus, o que a gente faz? A gente aprende em teologia que a gente precisa olhar para aquilo que é mais caro para Deus. O que é mais importante? Obedecer os mandamentos que honram a Deus ou obedecer os mandamentos que honram os homens? O que os apóstolos fizeram quando as autoridades viraram para eles e falaram assim: vocês estão proibidos de pregar em nome de Jesus? Qual foi a resposta deles? Importa mais que nós obedecemos a Deus do que aos homens. A Escritura manda nós sermos submissos, obedientes, mas quando alguma coisa fere um mandamento maior, obedece o maior, que você não vai estar pecando contra o outro mandamento. Amém? Só um conceito aqui de ética
para nós. E agora chegamos nas orientações para os senhores. Já vamos terminando. Paulo vai dizer então aos senhores que naquele tempo não tinham nenhum código que regulasse a sua conduta, mas agora através do cristianismo, Deus fala como os senhores precisam agir. Então ele diz assim: tratem, ou seja, se relacionem com os seus servos, com justiça e igualdade. O que ele está ensinando para nós? Quando ele diz que esses senhores deveriam tratar os seus servos com justiça, ele está dizendo assim, hajam de acordo com os mandamentos de Deus. Tratem os seus servos de acordo com a vontade de Deus. Façam com seus servos aquilo que é da aprovação e da aceitação de Deus. Então, falando agora para você que talvez é empregador ou chefe ou patrão ou líder, trate os seus subordinados de acordo com a palavra de Deus, com justiça e igualdade. Tratem eles com dignidade. Tratem eles de acordo com a verdade de Deus. Sejam justos. Não realize aquilo que Deus, de maneira nenhuma, aprovaria que você possa fazer com os seus subordinados. E aí então o argumento de Paulo para falar com esses senhores é colocando todos eles, servos e senhores, em uma mesma prateleira, dizendo assim: no final, todos vocês são escravos, escravos de Cristo, senhores e servos. Vocês têm um Senhor que está onde? Veja o verso 1 do capítulo 1, do capítulo 4, verso 1, aonde que Paulo diz que o Senhor está? Nos céus. É como se ele estivesse falando assim: vocês têm um Senhor que é, como diz Apocalipse 19, o Senhor dos senhores. Ele está acima de todos vocês. Ele está no céu, ele vê tudo. Ninguém pode fugir das suas vistas, ninguém pode fugir da sua presença. Assim como vocês, senhores, tratam os seus servos, lembrem-se, Deus vai tratar vocês. Se vocês tratarem os seus subordinados com injustiça, Deus vai retribuir vocês com injustiça. Se vocês tratarem os seus subordinados com graça e misericórdia, Deus vai tratar vocês com graça e misericórdia. Paulo está lembrando esses senhores que, em certa medida, eles também são escravos, para que eles se colocassem no lugar desses escravos e tratassem eles com dignidade. Aplicação final. Cada princípio que nós ouvimos para servos e senhores, eles também servem para o nosso serviço dentro da igreja. Não hajam na igreja com hipocrisia. Não hajam na igreja com bajulações. Realize tudo com temor e integridade, fazendo tudo para Cristo e não para as pessoas. Senhores, líderes, mestres, presbíteros, liderem o povo de Deus, imitando aquele que é o padrão de Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Greg Gilbert fala no seu livro Evangelho no Trabalho, que o princípio de autoridade, de como liderar e cuidar, é o próprio Cristo, através da sua palavra. Que mesmo sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus, mas se humilhou e serviu e agiu com graça com seus discípulos. Foi justo, mas foi gracioso também. Cristo, então, é o nosso padrão, tanto de servo como também de Senhor. Olhemos para Cristo, aprendamos com Ele, para agirmos conforme a sua vontade. Nós aprendemos também nesse texto que o Evangelho de Cristo, ele pega tudo, ele molda tudo. Ele não quer saber só como você vive dentro da igreja, mas mostra que ele impacta a maneira como você vive na sua casa, com seus filhos, com os seus pais, com a sua esposa, com o seu marido, no seu trabalho.
ele alcança todo tipo de pessoa. Porque a própria Escritura diz que Deus não faz acepção de pessoas. Você glorifica a Deus quando você trabalha ou glorifica ou serve a Deus no seu trabalho. Pare com essa visão de que só glorifica a Deus o pastor, o pregador, o presbítero, o diácono, o missionário. Sim, eles também glorificam a Deus, mas quando você trabalha, seja onde for que você estiver, você glorifica a Deus quando você faz um bom trabalho. Ah, mas eu sou adolescente. Tem adolescente aqui na igreja? Levanta a mão, os adolescentes. Ah, o Alessandro levantou a mão lá no fundo. Rafael, Marcelinho. Lembrem-se, tem mais adolescentes aí. Se você ainda não trabalha, seja submissa aos seus pais. Trabalhe em casa. Lave a louça. Estenda a roupa. Tira o lixo. Obedeça ao seu pai, obedeça à sua mãe. Não estende a roupa do jeito que você quer. Aprende o jeito que sua mãe manda. Que você vai estar glorificando a Cristo quando você estiver trabalhando em casa. Ah, mas eu sou aposentado. Gente, tem algum aposentado aqui? Levanta a mão. Ninguém quer levantar a mão. Ó, o seu Antônio aqui. Ó. Você é aposentado? Ah, eu não trabalho mais, não cumpro mais horário. Trabalha para Deus. Serve a igreja. Serve os irmãos. Ore, visite, aconselhe. Use a sua experiência de vida. Se aproxime dos mais jovens. Se você é aposentado e adolescente, Deus também te chama para servir. O que a gente aprende, irmãos? Por fim, última aplicação. A relevância da nossa fé na prática. Um cristianismo bíblico, uma fé verdadeira, uma graça que transforma, mas não te muda no trabalho, não é bíblica, não é a graça de Deus, não é o evangelho. Ou seja, o cristianismo bíblico é aquele que muda você, que muda o seu coração, que muda as suas relações em casa, no trabalho, na igreja. Fiquemos com essa orientação e que você então entenda que o que Deus requer de nós através desses textos que nós estamos vendo, desde o verso 18 até o verso 1 do capítulo 4, que Deus quer que a fé que você nutre dentro da igreja invada todas as suas relações, mude todas as suas relações e impacte essas relações, gerando transformação, gerando mudança para a honra e para a glória de Deus. Amém?